Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira no Maracanã, né, o jogo de volta. O Flamengo, dessa vez, é o mandante da partida e a torcida vai fazer uma festa do mesmo tamanho ou maior quando fez contra o Atlético Mineiro no Maracanã, quando o Flamengo venceu por 2-0, né? Com dois gols de Arrascaeta. Os dois clubes não vivem um bom momento, né? O Fluminense vem de 4 jogos sem marcar apenas um gol, e o Flamengo vive esse momento conturbado aí, né? Treta dentro do clube, Gabigol e Davi Luiz, diretoria do Flamengo omissa, São Paulo criticado, muitos jogadores lesionados, mas a gente tem notícia boa, né? O Arrascaeta deve voltar para a partida, Pedro também, e o Everton Ribeiro tem chance remota, mas vamos esperar até o dia do jogo, né? E ainda tem a situação do De La Cruz, né? O Flamengo avança nas negociações com o De La Cruz e o Alan do Atlético Mineiro ainda continua no radar do Flamengo, né? E falando sobre o mercado da bola, né? Créditos aí a ESPN Brasil. E vambora para mais um vídeo, vai deixando seu like aí para ajudar o canal e vambora para um vídeo. Palpite! 2-1 Flamengo nesse jogo aí, 2-1, hein? Valeu, pessoal, mais uma semana muito agitada no Flamengo, às vésperas aí do Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil na quinta-feira, tudo por conta do extracampo fervendo bastante, especialmente depois do anúncio do afastamento do Marinho na segunda-feira. O Marinho, que acabou punido por não ter viajado para o Chile para a partida contra o Nublense, não se apresentou ali no ônibus, ficou no Rio de Janeiro, não teve lesão detectada e aí o São Paulo ficou bem irritado em relação a isso. Ele até em entrevistas deixam claro, o homem não dá tanta folga pra gente, tanto descanso assim, então vão deixando claro nas entrelinhas. Houve também a fala do Felipe Luiz sobre a questão não é física, é tática e técnica, houve um incômodo da comissão do São Paulo internamente, enfim, algumas questões a serem definidas internamente. O Arrascaeta, numa rede social, nesta terça-feira, colocou até algo no sentido de a união faz a força, vamos todos juntos mais uma vez. Ele que deve estar em campo recuperado para a partida de quinta-feira, recuperado de dores musculares, deve entrar em campo sim. No Fla-Flu, o Pedro, com uma leve entorse, fez um trabalho à parte, mas deve jogar. E o Everton Ribeiro até fez um trabalho mais no campo, lesão muscular voltando, mas ainda é difícil a sua participação. Então o Flamengo, com essas lesões musculares e os problemas internos, tentando se remontar para esse Fla-Flu, e todos acreditam que uma grande conversa interna poderia sim resolver isso, apaziguar um pouco para que o Flamengo possa se classificar quinta-feira no Maracanã. Muito bem, tá aí as informações do Pedro Henrique Torre. Ô Zupa, eu queria que você falasse, ou se você conseguisse mensurar, o quanto esses problemas de vestiário do Flamengo, eles influenciam dentro de campo. E eu não tô falando só com o Sampaoli, não. Desde a chegada do Vitor Pereira, desde o começo dessa temporada. Eles influenciam muito. Eles impedem que o Flamengo extraia o real potencial que os seus jogadores têm, né? Porque assim, a gente está vivendo uma temporada em que o Flamengo está muito mal perto daquilo que ele poderia ser, né? O Flamengo chegou a várias finais, né? Enfim, disputou títulos, chegou à final do Campeonato Carioca, está vivo na Libertadores, acho que não vai passar em primeiro, mas deve passar em segundo, mais uma ou outra vitória cola entre os primeiros do Brasileiro, está sempre por ali, mas dentro daquilo, perto daquilo que esse time tem de potencial, é um ano muito ruim do Flamengo. E por que isso acontece? Por vários fatores. E a gente vai ouvindo todas essas apurações, esses focos de insatisfação, diferentes focos de insatisfação, e a gente vai percebendo a grande zona que virou o departamento de futebol do Flamengo, né? Então, é um departamento de futebol que hoje tem uma diretoria que não consegue controlar o grupo de jogadores, não é de hoje, né? Mas hoje não consegue controlar o grupo de jogadores. A gente tem um grupo de jogadores que dentro, e isso acontece na maioria dos clubes, talvez em vários deles, mas que dentro do próprio grupo está fragmentado e não há um entendimento. A gente tem uma comissão técnica que chegou com métodos próprios, e isso já era sabido, porque é assim que essa comissão técnica trabalha, e que geralmente, e que muitas vezes gera desgaste dentro do elenco, e vem gerando desgaste dentro do elenco, de um grupo de jogadores extremamente vencedor, jogadores pesados, com muita história dentro e fora do clube, e que é difícil domar toda essa situação, e o que a gente vê é um Flamengo totalmente fragmentado, mais uma vez, né? Foi fragmentado em outros momentos com o Paulo Souza, foi fragmentado com o Rogério Ceni, foi fragmentado
com o Domenech Torrent e continua fragmentado, né? Então, a gente já falou isso aqui várias vezes. A impressão que dá é que a diretoria do Flamengo reza para encontrar um técnico que consiga trabalhar com esta situação, que ela, a diretoria, não consegue resolver. Até agora, 2 caras conseguiram. O Jorge Jesus, através da linha dura, da linha duríssima, em um momento em que esses caras não tinham o tamanho que tinham, porque eles não eram vencedores no Flamengo, foram vencedores nas mãos do Mister, e o Dorival Júnior, que conseguiu controlar, pelo período que esteve à frente do clube, todo esse panorama, essa guerra que existe, de alguma forma, com a sua leveza. E ele é um cara muito habilidoso para isso. Outros técnicos não conseguiram. Do jeito que está, tenho muitas dúvidas se o Sampaoli vai conseguir. É um ambiente muito ruim e tudo isso, a responsabilidade maior é da diretoria. Sim. E isso impede que o Flamengo seja em campo do tamanho que esse projeto realmente tem. E é claro que os resultados em campo, eles também influenciam o que acontece dentro do vestiário, né? São os jogadores que ficam mal-humorados, vendo o que não conseguem entregar dentro de campo, os resultados não saem, e aí eles se irritam, e aí o mau humor gera e impera, e aí tem as divisões de grupo, e tudo isso que a gente está sabendo que está acontecendo no vestiário do Flamengo. André Kfouri, o que é que a diretoria? Não seria a hora agora do presidente, que é quem manda, conversar com o Braz e falar: Braz, você consegue ou não consegue tomar conta disso aqui? A gente consegue ou não consegue dar uma solução para esse vestiário? O que é que a gente precisa fazer? Ou você não consegue mais? Vamos procurar um novo nome para isso? Marcela, vamos lá. Se fosse uma questão apenas de resolver, né, as pessoas responsáveis pela tomada de decisão no Flamengo, né, no futebol, falar: não, vamos nos reunir aqui, vamos resolver isso, já teria sido feito em outras administrações de treinadores. Essa, entre aspas, intervenção, o diretor entrar no vestiário e falar duro com os jogadores, ou estabelecer um pacto ali: olha, vocês vão nos dar aquilo que vocês têm a capacidade de dar e nós vamos aqui também trabalhar de uma outra maneira, já que esse aspecto estão incomodando. Tudo isso já deve ter sido tentado, certamente, porque é absolutamente impossível imaginar que os diretores do Flamengo acham que a situação como está boa, como estava no início do ano, no ano passado, antes da chegada do Dorival, quando o Paulo Sousa era o técnico, durante o período com o Vitor Pereira. É óbvio que eles sabem que são problemas graves. É óbvio que eles sabem também aonde estão esses problemas. Eles só não sabem como resolvê-los. Se o Flamengo fala sempre no Jorge Jesus, não só porque ele deixou um futebol encantador e os títulos e tudo mais, e a grande expressão dessa era de investimento. O Flamengo fala sempre no Jorge Jesus porque ele foi o único treinador que, por um período maior, conseguiu controlar o grupo de jogadores. O Rafinha deu uma longa entrevista para o Bola da Vez aqui, não faz muito tempo, e ele contou, no ar e fora do ar também, como eram as brigas. Sim. Ele era meio que um representante, um interlocutor, um dos interlocutores do grupo junto à comissão técnica, junto ao Jorge Jesus, e ele contou que a coisa ficava feia. Mas assim, com frequência, por causa do estilo dele. Mas ninguém o peitava, ninguém o desrespeitava e ninguém ousava fingir que ele não estava ali. Então, é uma situação difícil. A diretoria do Flamengo não tem como resolver, não está capacitada para resolver. A diretoria do Flamengo entende de muita coisa. Aparentemente, no dia a dia do futebol, deixa a desejar, porque senão o grupo não teria os problemas internos que tem. E o time não teria tantos problemas futebolísticos originados nessas questões. Então, eu vejo como uma questão muito difícil. A terceirização da responsabilidade está sempre sendo feita. Esse treinador vai conseguir fazer isso. Esse vai conseguir. Até agora, nenhum conseguiu. Fora o Dorival, por um período menor, com um estilo diferente. E talvez esse tenha sido o grande erro. A gente falou aqui várias vezes, vai repetir. Dá para entender, dá para defender até a decisão de uma diretoria que não se contenta com o resultado. Porque isso é o que a gente sempre cobrou. A divisão na hora de fazer a análise entre o desempenho e o resultado. Se a diretoria achou que o resultado foi ok não, foi bom, que era o que se queria, 2 Copas no ano passado, mas o desempenho não estava bom e ela quis trocar, todo o poder a ela. Mas o que se soube é que os jogadores não gostaram, ficaram incomodados.
porque gostavam de trabalhar com o Dorival, gostavam da maneira como ele fazia as coisas. Ah, mas os jogadores então têm que mandar no clube? Eles não têm que mandar no clube, mas alguma influência eles têm. Sim. Dá para ver o que está acontecendo desde então. Pois é, então a diretoria ela precisa fazer alguma coisa justamente por isso. Ou ela está do lado e fazendo o que os jogadores querem, ou não. Ou elas vão e tem um ponto mais firme. E aí quando você fala, eu não vejo a diretoria tomar uma decisão, não vejo soluções para isso, ela fica no meio termo que deixa tudo muito complicado. Nem faz o que os jogadores querem e aí fazem os jogadores ficarem felizes e aí eles entram em campo felizes e conseguem entregar um bom futebol, ou elas fazem simplesmente o que quer a comissão técnica, da maneira que eles pensam também, e aí deixam os jogadores insatisfeitos e aí segue. Só mais um pouquinho. Fica difícil, né? né? Que é uma questão difícil da gente falar, Marcela, porque a gente sabe de alguns episódios, a gente sabe de alguns desgastes, mas de fato, pelo menos o que chegou a mim, as coisas que eu ouvi, não são coisas muito graves, assim, nossa, grandes fissuras, com esse eu não trabalho. Não, não é nada disso. Sim. É um conjunto, são pequenas insatisfações que aqui vão ali, às vezes ligadas à utilização de certos jogadores. Foi o Fabrício Bruno que deu uma entrevista depois da última atuação do Flamengo e disse, não dá pra gente fazer a partida que contra o Fluminense e depois esses últimos 2 jogos. Isso é uma janela aberta para essa situação que a gente está comentando aqui. É isso. A entrevista dele, a declaração dele, é isso. É o máximo que ele pôde fazer, publicamente, para revelar como estão difíceis as coisas no Flamengo. Pois é, e aí eu tenho informações também de bastidores do Flamengo e são informações exatamente essas, que não é um grande problema, porque é algo que se repete desde 2019. São jogadores que discutem, que brigam, que têm sim seus grupinhos e quando eles vencem, tudo fica em paz, tudo melhora. E aí eles voltam a ter harmonia, voltam a ficar felizes. Depois acaba que dentro de campo o negócio não sai da maneira como eles querem. Aí o Gabigol reclama porque não recebe a bola e aí tudo desanda novamente. Depois eles ganham e aí tudo volta a ter essa harmonia. Eu também tenho essa impressão que se por acaso o Flamengo começa a apresentar com o Sampaoli um bom futebol, a harmonia volta nesse vestiário. Se vai ser possível acontecer mais uma vez e vai acontecer nessa temporada, a gente não sabe. Veremos. Vamos seguir o Sport Center, Mota. Da rubro-negra, uma vez que julho está chegando, a janela de julho, o Flamengo se movimenta para reforçar o seu elenco ainda para a temporada 23. Valeu, pessoal. O Flamengo, uma semana quente, agitada. Nessa semana tem também o Fla-Flu, quinta-feira, Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final. O primeiro foi 0-0. Mas tem atenção também muito especial para a janela de transferências. Abre no dia 3 de julho, o Flamengo já tem 2 reforços no bolso. O Luiz Araújo, que ainda está no Atlanta United, mas já tem um acordo fechado com o Flamengo, contrato até 2027, assim como o Rossi, o goleiro, que estava no Boca Juniors e passou recentemente no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. São 2 reforços acordados. E o De La Cruz, meia do River Plate, 25 anos, uruguaio, companheiro do Arrascaeta na seleção celeste, é um alvo bem forte do Flamengo também, tem muito desejo de contar com esse jogador. O Flamengo tenta costurar o acordo com o Liverpool do Uruguai, que detém parte dos direitos, metade dos direitos do De La Cruz. Também costura o acordo com os agentes do jogador, que demonstrou interesse em vir para o Brasil, e aí depois parte para a ofensiva, aí sim, de convencer a tarefa mais difícil da equação, o River Plate, que é um grande rival sul-americano. O Flamengo imagina que vai gastar um pouco mais de 10 milhões de dólares nessa negociação para ter o De La Cruz. Então o Flamengo batalha para dar esse reforço para o técnico Sampaoli. Além disso, tem a possibilidade do Alan, volante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro bate o pé nos 10 milhões de euros. O Flamengo tenta uma composição com o Clube Mineiro, que está sendo bem resistente, duro na queda, natural, é um rival brasileiro. Então o Flamengo tenta uma composição, diminuir um pouco o valor, pagar de forma mais parcelada, de repente inserir algum jogador, mas o Galo tem sido bem resistente nessa equação aí com o Flamengo. O Flamengo tem esses 2 alvos, mas busca mais opções no mercado, um lateral esquerdo, quem sabe também um zagueiro. São essas possibilidades aí que o Flamengo está trabalhando. Então, busca dar umas opções para o técnico Sampaoli. Sobre saídas, o Marinho, por exemplo, tem essa questão que ele foi afastado, pode acertar com o São Paulo.
O Pablo não vem sendo tão utilizado, de repente, se houver uma oferta interessante, o Vidal tem contrato até o fim do ano só, uma oferta interessante também seria o caso, e o Davi Luiz teve a renovação automática, mas se houver uma oferta muito boa, quem sabe da Europa no meio do ano, aí as partes podem também conversar. É o que o Flamengo está lidando no momento entre idas e também vindas. Tá aí, o Flamengo também tentando se reforçar nesse meio de ano, Zupac. De La Cruz e também tem o Alan do Galo, que o Palmeiras inclusive tentou demais levar para lá. Até quanto o Flamengo ele deve se esforçar financeiramente falando para ter esses jogadores? Tem tudo que ele puder fazer. Acho que a questão nem é tanto financeira. O Flamengo pode contratar os dois jogadores. E aí, pode liberar um pouquinho mais? Tipo, faz um esforço grande para isso? Eu acho que vale. Acho que são jogadores, assim... não são jogadores que vão mudar o patamar da equipe. Porque, assim, vamos sempre lembrar... O Flamengo sempre foi tratado por todos nós, como o melhor elenco da América Latina. E ninguém melhorou o seu elenco a ponto de ultrapassar o Flamengo. Logo, não é uma questão de ou contrata ou não vai vencer. O Flamengo tem jogadores para vencer. Não está conseguindo encaixar o seu trabalho. Então não é falta de jogador que impede que o Flamengo seja o melhor time do país, como claramente não é na atual temporada. No caso do Alan e do De La Cruz, eu acho que a palavra intensidade está muito ligada. O Alan, se eu não me engano, foi o Sampaoli, o Alan jogava no Fluminense. Se eu não me engano, foi o Sampaoli que pediu para contratar o Alan para o Atlético Mineiro. E o De La Cruz é um jogador que ele conhece de observações dentro da América do Sul. São dois jogadores de muita intensidade no jogo. O Alan na proteção, um cara que protege e que faz a saída de três, né, a iniciação entre os zagueiros muito bem, algo que o Sampaoli gosta demais. É o lugar onde hoje joga o Thiago Maia ou o Eric Pulgar. E o De La Cruz passeia muito no espaço onde o Gerson passeia, por exemplo. Então vai ter uma briga aí. O Vidal claramente vai perder muito espaço. Não são jogadores, na minha visão, tecnicamente, o Alan é comparável, talvez um pouco melhor do que aqueles que o Flamengo tem. O De La Cruz não é tão melhor do que aqueles que o Flamengo tem para a posição, mas é uma questão de entrega, de parte física, de competitividade, de intensidade. E o Sampaoli quer isso e sente falta disso no Flamengo. Por isso ele quer esses jogadores para essas funções, eu acho boas contratações. Sabe quando você vai para um shopping e quer saber onde é uma loja e tem aqueles mapas e tal, e tem uma seta vermelha, você está aqui, né, para você ter alguma condição, né, até as pessoas mais desorientadas como eu, de se achar. O Flamengo é assim, ele tem sido assim desde que o Jorge Jesus foi embora. Então chega um treinador, as primeiras notícias são, os jogadores ficam espantados com os métodos de trabalho do técnico tal. São as primeiras notícias. Aí os resultados não vêm. Aí começam a aparecer as notícias de desgaste interno. O ambiente do Flamengo, jogadores insatisfeitos e tal. Paralelamente a isso, o treinador do momento pede jogadores. Aí aparece uma lista de nomes. Você está aqui. Nós estamos aqui agora. Sim. O Sampaoli está pedindo jogadores. O ciclo já começou. Um momento inicial em que os jogadores externam que, nossa, os métodos são bons, os treinos são ótimos e tal. Resultados que não acompanham essa coisa agradável do primeiro contato, desgastes, contratações. O Flamengo está fazendo o seu ciclo. A questão é que o ciclo, se continuar, vai chegar na saída do técnico. Eu não estou dizendo que o Jorge Jesus tem que ser demitido, que o Jorge Sampaoli tem que ser demitido, ou que ele vai ser demitido. No ciclo que vem sendo repetido rigorosamente dessa maneira, o técnico é demitido. Então, vamos ver. Pode ser também. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, né? Pela Copa do Brasil. E complementando aqui a notícia sobre o De La Cruz, né? Pelo Twitter aí, a notícia do paparazzo rubro-negro, né? Um dos principais caras aí sobre Flamengo, né? Diante da convicção do Flamengo em contar com o De La Cruz, o River já mudou sua postura e aceita negociar o meio-campista uruguaio com o Flamengo, né? De acordo com o portal UOL, o River Plate aguarda apenas uma proposta do Flamengo pelo atleta. A eventual queda na fase de grupo da Libertadores, lembrando que o River é o último colocado do seu grupo, né? Do grupo do Fluminense. O River é o quarto colocado, né? E a probabilidade de receber uma quantia milionária pelo meio-campista, né, acabou impulsionando as negociações. Então, as negociações entre De La Cruz e Flamengo estão avançando, né? Lembrando que essa eventual queda do River, possivelmente na fase de grupo, acabou ajudando, querendo ou não, o Flamengo, né? O Flamengo já se encontrou
Desculpa. Vai marcar um encontro com os agentes do De La Cruz, né, para deixar tudo encaminhado. E isso deve acontecer, os representantes do Meia e o Mengão deve ocorrer nos próximos dias, né? Então, que a reunião entre os representantes do Meia e o Flamengo deve ocorrer nos próximos dias. A notícia é de hoje, 31 de maio. 31 de maio, né? Então é aquilo. O Flamengo enfrenta o Fluminense agora. De La Cruz possivelmente encaminhado, e caso o River tem apenas 4 pontos e na quarta colocação da fase na chave do Fluminense. Então a chance do River ficar fora da Libertadores é gigantesca. Ou ir para uma Sul-Americana. O Flamengo também monitora o Alan aí, como disseram aí, o Galo tentando fazer jogo duro, mas o Flamengo vai tentar baixar, vai negociar. A gente sabe o estilo do Flamengo quando é negociação, vai tentar baixar o máximo e parcelar o jogador. E espero que o Flamengo consiga trazer o Alan, né? E aquilo, teve a reunião sim, trazendo a notícia aqui para vocês aqui rapidinho sobre a reunião que teve no Flamengo, um dia antes do jogo. Então é isso aí, trazendo mais uma notícia aqui, né, sobre a reunião que teve no dia 31 de maio, né, hoje é o dia que eu tô gravando o vídeo, né, sobre a reunião que teve, vamos dizer, reunião, um bate-papo aí lá no Flamengo, né. Mais uma notícia do GE, né, que o Paparazzo publicou, né, no último treinamento antes do Fla-Flu, Landim marcou presença e conversou com a equipe. Na atividade dessa quarta-feira, dia 31 de maio, né, de 2023, uma grande conversa aconteceu comandada por Landim. O presidente do clube se reuniu com todo o elenco antes de São Paulo iniciar o treino. Marcos Braz, Pindo e Diego Lemos também participaram do momento, né? Os relatos foram de uma conversa tranquila com o objetivo de buscar soluções e empenho para o clássico que vai acontecer na quinta-feira, né? O bate-papo durou cerca de meia hora. Jorge Sampaoli também participou, né? A ideia da diretoria é blindar o elenco para que não exista interferências externas, logo em uma semana decisiva. Blindar o elenco. Esse elenco do Flamengo praticamente já está blindado, né? Porque cobrança não tem, né? Aquelas cobranças severas, a diretoria não cobra, entendeu? Caso seja eliminado da Copa do Brasil, e vai ter um rombo gigantesco no orçamento do Flamengo no final do ano, né? Porque geralmente a estimativa do Flamengo é pelo menos chegar nas semi da Copa do Brasil. Ser eliminado nas oitavas vai ser um rombo gigantesco. Aí eu quero ver o que a diretoria vai falar. Ah, foi um papo amigável aí, como vocês podem perceber aí. Então é aquilo, blindar o elenco. Mas, mais que esse elenco já é blindado, não tem cobrança de diretoria, qualquer questão de tumulto ou mau desentendimento dos jogadores, a diretoria não chega lá e cobra. Complicado, hein? Espero sim que o Flamengo vença o jogo e se classifique, porque senão, aí eu quero ver o que a diretoria vai falar. Ah, a gente foi eliminado, mas o elenco tá blindado aí para as próximas competições. É a situação. Enquanto a diretoria não tiver um pulso firme, dificilmente isso vai mudar, né? E o que o Mauro César Pereira sempre fala, né? A diretoria do Flamengo tem aquela relação paternalista com os jogadores. Isso é verdade, né? A reunião que teve... vai ter uma reunião lá, ou um bate-papo, né? Sobre a situação, para conversar, como tá andando as coisas lá. E é uma reunião de meia hora. Sei lá o quê. Eu até imagino o que eles devem ter falado. Sei lá o quê, a gente tem um jogo aí amanhã, né? Um jogo importante pela Copa do Brasil. A gente pede o empenho de vocês aí, né? Para nesse jogo a gente classificar, porque a gente conta que na nossa meta esportiva lá, vamos dizer assim, a gente chega até a semifinal, então é um jogo muito importante, não só para a gente, instituição Flamengo, então a gente precisa vencer, senão a crise aumenta, tipo essas coisas aí, né? Eu não vou falar crise, mas é aquilo, é muito passador de pano essa diretoria do Flamengo para alguns jogadores, sinceramente. Tem que vencer. Caso empate, pênalti. Mas o Flamengo tem que vencer o jogo. Senão, se for eliminado, sinceramente, eu não sei nem o que eu pensar. Nem questão de pensar. O Flamengo, ele já vive um dia, essa semana conturbada. Já não é de agora. Caso seja eliminado para o seu maior rival, ou ser eliminado levando um baile do Fluminense, aí piorou a situação, né? Entendeu? Se for eliminado jogando pra caramba,
vai ter pressão porque foi eliminado, mas pode ter mais esperança porque jogou bem, né? Eu prefiro jogar mal e passar do que jogar bem e ser eliminado. Acho que jogar mal e passar é melhor do que tu jogar bem e ser eliminado, sinceramente. E eu acho isso, né? Mas quero saber a tua opinião e é isso aí, tamo junto. Valeu e deixa o like.